investigação, né? E quando a gente fala de investigação, a gente vai investigar todo o modelo cognitivo do cérebro. Então a gente vai ver funções executivas, memória, atenção, velocidade de processamento. E tudo isso sempre foi, né, utilizando testes, perguntas, respostas, análise. Eu procuro trabalhar sempre com um trabalho mais personalizado possível, né? Porque toda pessoa é um indivíduo separado, né? Então, procuro sempre fazer uma entrevista, se a pessoa... porque às vezes a pessoa chega lá, ela não sabe exatamente o que ela quer, né? Então, o que você precisa? Você sente dores? Você quer só fazer um relaxamento? Olá, sejam bem-vindos ao podcast, primeiro episódio do podcast da Tieste. E qual que é a nossa intenção aqui, né? Falar um pouquinho sobre saúde integral. Nós temos aí já, né? A Tieste está completando 5 anos esse ano. E para a gente faz muito sentido falar sobre saúde, porque a gente entende que no corpo que tem saúde, doença não se instala. E muito do que hoje as pessoas sentem tem raízes profundas, tem raízes no comportamento, tem raízes no ambiente, na dinâmica. Então, a nossa ideia é clarificar esses pontos para que você possa tomar decisões mais assertivas na sua vida e para que você seja, de fato, o guardião da sua saúde integral, né? E hoje eu estou aqui com o Emanuel. Emanuel é neuropsicólogo, é o responsável técnico da Tieste, e com a Cláudia, que é massoterapeuta, especialista em terapias corporais da Tieste, né? E a ideia aqui é que a gente converse um pouco sobre o que a gente vê na Tieste no dia a dia e que a gente possa aí clarificar um pouquinho o caminho das pessoas que queiram e que estejam com a gente aqui assistindo esse conteúdo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Essa é a equipe base, né, da Tieste, as É. pessoas que estão lá Ah, todos os todos os dias. Durante esse processo, a gente vai trazer outras pessoas também, né, que são os outros profissionais envolvidos nos nossos atendimentos. Mas isso aqui, essas pessoas aqui são as que vocês sempre vão encontrar na Tieste todos os dias. E para começar essa conversa aqui, 5 anos de Tieste, hein? Nossa senhora, quanto que a gente já caminhou aí, Nossa, né? parabéns. E olhando assim pra trás, né, foi rápido, né? Foi relativamente. A gente nem sentiu. A gente nem imaginou que ia tomar proporção, né? Quando a gente tinha a ideia inicial, né? A gente tava numa salinha, né, com 2 espaços de consultório e agora a gente tá numa estrutura que são 2 andares, assim, de clínica de atendimento, com uma equipe, né, multidisciplinar, diversos profissionais. Então, acho que tomou uma proporção, assim, muito boa, né? Que a gente nem Que imaginava a lá gente nem atrás, né, imaginava, Manuel? que a gente nem imaginava. É engraçado porque nessa nossa busca, né, eu tive com a Vera da Expo Quântica aqui há um tempo atrás e falei para ela, né, falei, olha, o que a gente apresentou ano passado, esse ano a gente já mudou muita coisa e é muito legal estar com essa configuração que a gente tem hoje, né, porque a gente está evoluindo o tempo todo. Então não dá para a gente projetar o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 3 anos com a Tieste, né, porque a nossa busca por conhecimento, a nossa busca por recurso, a nossa busca para trazer mais ferramenta para ajudar as pessoas é constante, né? Então a gente não. A gente um dia está falando de uma coisa, no outro dia sai alguma coisa diferente, a gente vai É. estudar, vai testar, vai entender se faz sentido para o nosso público, para as pessoas que estão com a gente lá, né? E todo dia isso muda em algum ponto, né? O Emanuel está comigo há mais tempo, sabe que a gente começou há 5 anos atrás com uma configuração, e quando a gente olha para a configuração hoje, ela é completamente Sim. diferente, né? Lembro que no começo a gente tinha lá 1 ou 2 tecnologias, né, à disposição. E a gente pensava, pô, temos 2 tecnologias, que demais. E aí deu alguns meses, a gente já tava com 3 tecnologias, 4 tecnologias, já pesquisando a próxima, porque é uma área que se a gente fica parado, né, se a gente não corre atrás é tecnologia, né, então tá em constante mudança. Então se a gente não vai atrás do que tem de novo no mercado de saúde mental,
acaba não tendo, né, um tratamento efetivo para o paciente e a gente fica estagnado, a gente vira museu, né, por assim dizer, né. Então é uma área que a É. gente está ali o tempo inteiro buscando novas tecnologias, buscando conteúdos novos para os pacientes, e que nessa caminhada a gente começou com, né, poucas tecnologias, né, alguns equipamentos, e hoje a gente tem, né, assim, quase tudo. A gente tem Um muita grande coisa, um grande arsenal, né? arsenal de. Um grande arsenal de recursos, né? Até porque a gente entende que as pessoas são únicas, então não tem receita de bolo, Enfim. né? É. Infelizmente ou felizmente. Então, é trazer o máximo de recursos para entender o que, que faz sentido para aquela pessoa, para aquela vida que está com a gente. E essa busca é constante, né? A gente tem tecnologia, já estamos importando outras tecnologias, tem 2 tecnologias que a gente já está analisando para importar, porque hoje a gente entende que existe uma demanda muito efetiva de recursos que ajam em curto espaço de tempo, né? A gente tem as pessoas a vida está cada dia mais corrida, né? Saúde mental é algo que está muito em alta, são assuntos e necessidades que aparecem todos os dias, mas a gente também tem que se adaptar a esse formato em que as pessoas têm cada vez menos tempo, né? Então, hoje Exatamente. a maior parte da busca em relação a tecnologias é como que a gente pode ter um recurso que se adapte ali à vida dessa pessoa, né? A gente atende muito executivo e muito empresário que tem uma dificuldade, por exemplo, em geolocalização, né? Ele está sempre viajando, ele está sempre fora. Então, como é que a gente sai do nosso tradicional, né, que são as sessões semanais, e entrega para essa pessoa um recurso que ela possa usar dentro da dinâmica da vida dela? Então, essa busca, ela é constante, ela é necessária para que, de fato, essa pessoa consiga melhorar respeitando as limitações que ela tem pela própria ocupação dela, pelo trabalho dela, pela rotina. Então, isso vai ser eterno, eu acho, viu, Manuel? Não acho que a gente não vai. Eu acho que no dia que a gente parar de trazer recursos e parar de buscar outras tecnologias, a TIES perde, né, a É. função. Uhum. E o nosso DNA é tecnologia, né? O nosso DNA é, de fato, buscar cada vez mais recursos, estar muito antenado com o que está sendo lançado. Uma boa parte dos recursos que a gente tem na TIES hoje não tem no Brasil, né? A gente tem que pesquisar fora, tem que buscar fora, tem que trazer, testa antes de colocar, né, para disponibilizar os protocolos, justamente por isso, porque a gente precisa ter certeza que está entregando um bom recurso, tem que ter um bom respaldo científico para chegar na TIEST, e mesmo assim tem a experiência das pessoas que estão dentro da TIEST, né? Porque todos nós passamos por tratamento o tempo todo, né? É. E eu acho que viver essa experiência como cliente faz total sentido. O que vocês acham? Faz bastante sentido, né? Tem que estar sempre acompanhando essas novas tecnologias, porque e também porque o cérebro da gente necessita estar sempre com novos desafios, né? Então, esse tratamento que a Chest proporciona, ele faz total sentido para as vivências de hoje, né? Exato. Pensando, né, como que era lá atrás, né? Você falou de começar com uma tecnologia, com 2, que já era algo, Uhum. eh Já era muito pra época, já era né? muito para a época, exato, e cada ano que passa a gente tem, né, uma grande quantidade de recursos que chegam, hoje, né, olhando para a nossa estrutura, nós temos 12 salas, né, de atendimento, numa estrutura de 2 andares de clínica, né, e muito trabalhando no preventivo, né, nos primeiros sinais, nas primeiras dificuldades das pessoas, para que isso não vire de fato um adoecimento, não vire uma situação crônica que seja mais difícil de reverter. E estamos em evolução, né? Graças a Deus, a gente entende que a Chest se perpetua porque esse mercado, infelizmente, né, não vai parar de crescer, porque as pessoas estão de fato adoecendo pelo modelo de sociedade que a gente tem hoje, mas que enquanto nós estivermos lá, né, a gente vai estar sempre buscando mais e mais É. conhecimento, entendendo o que tem, o que faz sentido para a vida, para a dinâmica do brasileiro, das pessoas que estão, né, que nos buscam e que nos procuram, as vidas que nos impactam, que chegam para a gente, ter essa visão
de expansão mesmo, é ter essa visão de entregar o máximo que a gente puder dentro, né, de como isso se encaixa na vida das pessoas. Mas falando, né, basicamente de inovação, né, eu acho que uma das grandes inovações que a gente tem, né, Manuel, é aliar as coisas que são tradicionais e que os modelos tradicionais e não fugindo disso, mas também embarcar tecnologia em tudo que a gente pode. E aí queria falar dos testes neuropsicológicos, né? Uhum. Que tem uma estrutura muito antiga, né? Os testes oficiais têm uma estrutura muito antiga, mas que dentro da TIEST a gente embarca o mapeamento cerebral até para validar os resultados que a gente tem dentro da linha tradicional de testes. Eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona hoje a tua avaliação de um teste neuropsicológico, e como que o mapeamento consegue te ajudar aí para você poder ter um refino e uma validação de fato daquilo que foi atestado, né, dentro da avaliação. Tá. Então, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, primeiramente a gente está falando de uma investigação. E Opa. quando a gente fala de uma avaliação neuropsicológica, a gente costuma fazer uma investigação, né? E quando a gente fala de investigação, a gente vai investigar todo o modelo cognitivo do cérebro. Então a gente vai ver funções executivas, memória, atenção, velocidade de processamento. E tudo isso sempre foi, né, utilizando testes, perguntas, respostas, análise. E com a chegada da tecnologia, a gente consegue ter uma visão melhor do funcionamento cerebral, né, daquele indivíduo, porque justamente o mapeamento cerebral, ele é um eletroencefalograma que vai medir ali as atividades cerebrais do cérebro do paciente e vai dar pra gente, né, que faz essa análise, um perfil muito mais completo e descritivo até de que realmente o que está acontecendo naquele cérebro, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos transtornos, né? Eu coloco entre aspas, porque é transtorno ou é o ambiente que não está propício, né? A gente hoje vive num ambiente que a gente tem estímulo o tempo inteiro, né? Eu já acordo, por exemplo, e tem 4 notificações no celular, já tem áudios para responder, já tem ligação que não atendeu. Então, isso tudo Essa quantidade de essa impactos, né? quantidade, Essa exatamente. quantidade de impactos, as pessoas não consideram isso. Quando você fala do teste tradicional, né? A gente está falando de questionário e observação. E Uhum, às vezes a percepção que eu tenho sobre mim não isso. corresponde exatamente à realidade, né? Ou aquilo que você vê numa foto durante a aplicação do teste também pode não corresponder, né? E aí, onde é que isso começa a ficar falho, né? Ao meu ver, tá? Começa a ficar falho quando a gente não considera o ambiente que essa pessoa vive, né? A quantidade de impactos que ela tem todos os dias, a aplicação dela, enfim. Começa a ficar falho quando a gente não considera dados de base nutricional, por exemplo. Hoje a gente tem uma alimentação que nem de perto é aquilo que era há 20, 30 anos atrás, né? Não é nem de comer, além dos industrializados, não é nem a questão de você não ter uma alimentação saudável, mas o próprio alimento não dá mais a mesma base A nutricional. E qualidade do aí, alimento, né? Tá exato. totalmente. É isso, a qualidade do alimento hoje é fraca, né? Ela não, a linha de produção, mesmo do alimento natural, ela é muito acelerada, É, né? E ela é muito contaminada. Então, quando a gente fala de transtornos, né? A gente desconsidera neuroinflamação, por exemplo. A gente desconsidera base nutricional. A gente desconsidera ambiente, né? E a gente sabe. A gente desconsidera qualidade de sono, que é algo absolutamente necessário e ficou na evolução da espécie porque de fato é preciso, é necessário. Então, assim, ao meu ver, quando a gente fala do teste neuropsicológico que a gente faz na TIEST, a gente considera todos esses fatores, né? Então, assim, ao meu ver, né, sempre, quando a gente faz um teste e ele acusa alguma coisa, né, na investigação, eu gosto de considerar isso uma foto, não gosto de considerar isso uma sentença. Faz sentido isso, faz Manuel? total sentido, porque a pessoa ela não é o mesmo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, né? Então, o ser humano ele tá em constante mudança. Então, a gente não pode ter aquilo como algo definido
a gente precisa sempre ter um olhar ali de que, pô, deu um resultado aqui, mas será que daqui a uma semana até é o mesmo? Porque a pessoa tá sofrendo estímulo, ela tá em um ambiente ali que muitas vezes é propício ela ter uma determinada característica, né? A gente sabe hoje que o ambiente ele influencia muito o comportamento das pessoas, né? E aí, quando a gente fala de teste neuropsicológico, né? A investigação, junto com as tecnologias que a gente tem na Tiest, ela se torna muito mais completa. Justamente porque a gente tem uma visão geral do cérebro, né? Com o mapeamento cerebral. Aí a gente gera o relatório, mais os testes, a avaliação clínica, né? E também, se necessário, até passa por outros profissionais, né? Pra gente poder também ter ali uma bioimpedância da pessoa inteira, né? Cérebro, corpo, enfim, né? Fica mais completo mesmo. É isso aí. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Por mais que não seja uma ferramenta, né, considerada oficial, porque também para mim existe uma falha muito grande em começar a considerar isso como algo oficial, né? Eh, a gente faz esse modelo de teste neuropsicológico que para mim é uma entrega muito mais efetiva, né, para a pessoa do que só a linha tradicional. Então, Né? além de cumprir a regra da linha tradicional, a gente também faz essas outras análises e analisando biomarcadores, analisando atividade elétrica, analisando comportamento, ambiente, base nutricional. E isso é o que acaba fazendo a maior diferença, né, até no resultado dos nossos clientes. Você sabe que esses dias eu estava olhando lá e a gente está chegando perto de 1.500 pessoas atendidas. E isso é muita coisa, sabe? Quando a gente olha para a evolução das pessoas que estão com a gente, o quanto, né, de fato a gente entrega em curto espaço de tempo, porque hoje o ativo mais escasso das pessoas é tempo, né? Ah, E aí, quando a gente percebe a entrega que a gente faz nesse curto espaço de tempo, né? Porque isso também conversa com a quantidade de tecnologias, então o tempo que a pessoa está lá com a gente tenta estimular ao máximo para corrigir as dificuldades que ela tem ali ou para melhorar as dificuldades que ela tem. Acaba que a entrega é muito efetiva, né? A gente tem menos de 1% de desistência de um tratamento que leva 3 meses. Não é Uhum. brincadeira. A pessoa ir 2 vezes por semana na clínica durante 3 meses e a gente ter menos de 1% de desistência do tratamento significa que, de fato, a gente está fazendo alguma coisa muito certa, né? A minha percepção é essa. Porque ninguém fica, né? Vai 3 meses para o mesmo lugar 2 vezes por semana se não estiver vendo, de fato, evolução dentro do processo. Então, acho que o nosso maior ativo é esse, né? É a gente ter esse tratamento totalmente personalizado, essa visão para a vida da pessoa e entender o que faz sentido para não fazer propostas, né, que não caibam dentro da realidade dela. E esse compromisso de estar ali o tempo todo durante esses 3 meses trabalhando 100% para a melhora integral dessa pessoa. Faz sentido isso? Sim, É isso aí. faz sim. É como você disse, hoje em dia que o maior ativo que a pessoa tem é o tempo, se essa pessoa não consegue fazer um tratamento que demanda que ela tenha que sair de casa, sair do trabalho, pegar trânsito, chegar até a clínica, ficar lá 1, 2 horas, depois voltar, né? Ela não ia dar continuidade se não tivesse resultado, né? Então a Sim. pessoa que está disposta, né, a fazer 3 meses de tratamento e não desistir nesse meio tempo, é porque a gente está no caminho certo como empresa, né, como profissionais da área da saúde, né, mostra que a gente está ali é muito assertivo no tratamento, né? Porque se a pessoa ela não vê resultado, ela acaba saindo, né? Ela não vai dar continuidade no processo, né? Então mostra pra gente que a gente está no caminho certo. ah, eu, Isso. eu como, assim, eu também sou uma paciente lá, posso afirmar que fez total diferença o tratamento, né? Ele é muito efetivo, faz umas correções, assim, no cérebro, assim, bem perceptíveis, porque muda, a ansiedade, muda o foco. Então, assim, é surreal essa diferença que você nota, eh, ao longo do tratamento, é muito perceptível, assim, você mesmo com, 2 semanas de tratamento já é totalmente, assim, é perceptível também porque a gente tem a parte da televisão, que a gente vê, Hum. que ela pisca ou não, o áudio. Então, assim, você consegue perceber na hora do tratamento, de uma semana para outra, e também na sua vida.
E muda totalmente. É isso aí. A gente, quando fala sobre isso, né, a gente nunca sabe exatamente. A gente sempre parte de um lugar em que a gente tem uma dificuldade, né? Então, qual é a dificuldade daquele indivíduo? A gente sempre bota para rastrear exatamente a queixa principal, né? Mas não dá para mensurar quantas coisas vão mudar na vida da pessoa a partir do tratamento com neuromodulação, a partir do protocolo da TIES. Então, a única promessa que eu sempre faço é: você vai sair daqui, a pessoa que entrou não é a pessoa que vai sair, né? Então, a única Com coisa que eu certeza. te prometo é que você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Porque não dá pra gente mensurar, né? Muitos sintomas, a pessoa nem entende como problema, mas ela percebe quando ela muda, né? A gente escuta muito isso de executivo, por exemplo, que tá ali, né, naquela batida, executivo de alta performance ou empresário de alta performance, e ele fala: é impressionante como o meu processo de decisão mudou. E, na verdade, ele veio, Exatamente. às vezes, tratar insônia, né? Mas ele se percebe mais frio, mais calmo, mais racional quando precisa tomar uma decisão grande de negócio. Então, assim, não dá para mensurar quanto da vida dessa pessoa vai ser impactada a partir do tratamento. A gente sempre tem uma queixa principal para rastrear, porque, né, a nossa entrega. Mas muita coisa muda justamente porque essa energética, essa base de restauro, a partir do momento que ela começa a trabalhar de outra forma, isso reverbera para a vida da pessoa como um todo, né? Todo. Não é uma única coisa que muda. A gente sempre vai rastrear a queixa principal, mas com certeza ela vai sentir muita coisa mudando na vida dela a partir do tratamento de neuromodulação, a partir do protocolo da TIES. E eu acho que é isso que a gente faz muito diferente, né, das outras clínicas que têm alguns dos recursos que a gente tem, porque até onde eu sei, né, até onde eu pesquiso, ninguém trabalha com com o mesmo formato, até porque todos os nossos protocolos foram desenvolvidos por nós a partir das experiências clínicas, né? E não conheço nenhuma outra clínica que trabalhe com o mesmo volume de tecnologia, por exemplo, e os protocolos nem se fala, porque de fato são bem diferentes. Mas essa percepção, esse resultado, essa visão de que a vida continua igual. Todos os pontos da vida continuam igual, mas a pessoa mudou. Então, essa percepção que você está falando, Cláudia, de, cara, o foco muda, a minha percepção sobre as coisas mudam, meu processo decisório toma uma outra proporção, eu começo a me relacionar melhor com as pessoas que estão no entorno. Então, imagina quantas vidas em cascata a gente impacta, né? Porque pessoa muda e às vezes ela tem ali, sei lá, 30 colaboradores. Então, o fato dela mudar impacta essas 30 pessoas, que impacta a família dessas pessoas, porque quando você tem um ambiente de trabalho mais saudável, as pessoas também se tornam melhores. Então, é um efeito em cascata, é um investimento que se paga em curto espaço de tempo, mas é um efeito em cascata que é imensurável, né? Uma decisão de negócio assertiva, qual é o valor disso? Né? Qual o preço disso? Então, você se tornar melhor faz com que tudo em volta de você funcione de outra forma. E basicamente é isso: é melhorar a pessoa, é melhorar você, para que as suas ações sejam diferentes, e elas sendo diferentes, você tem resultados muito melhores. Faz sentido? Tal. Legal. Isso aí. E Cláudia, né? Cláudia está com a gente há quanto tempo, Cláudia? Quase 2 anos já. Quase 2 É. anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. É. Cláudia é a maga das terapias corporais. E ajuda muito a gente nesse contexto também, né? Porque na nossa visão do que é integrativo, integrativo a gente não é feito de uma coisa só, né? Então, por mais que a gente ajuste o cérebro, por mais que a gente tenha essa visão, né, de ambiente, por mais que a gente tenha essa visão de base nutricional, né, de biomarcadores, de usar a tecnologia para melhorar fatores neurobiológicos, a gente tem a Cláudia, que trabalha também esse contexto, né, do fora para dentro, né? A Uhum. gente de dentro para fora e a Cláudia do fora para dentro. E como que é o teu modelo de atendimento lá na Tieš, Cláudia? Conta um pouquinho pra gente. Eu procuro trabalhar sempre com um trabalho mais personalizado possível, né? Porque toda pessoa é um indivíduo separado, né? Então, procuro sempre fazer uma entrevista, se a pessoa
Porque às vezes a pessoa chega lá, ela não sabe exatamente o que ela quer, né? Então, o que que você precisa? Você sente dores? Você quer só fazer um relaxamento? Eh, Você se sente inchada? Precisa de uma drenagem, né? Então, essa investigação, né, é importante porque a gente tem que analisar o que que a pessoa precisa, né? Porque às vezes ela chega lá com um pensamento, mas na realidade não é aquilo exatamente que ela precisa. Então, assim, quer fazer um relaxamento, mas assim, é que eu sinto uma dor crônica aqui na lombar. Então, né, precisa investigar essa dor na lombar, mas assim, você tem algum problema de coluna? Você tem alguma artrose, artrite? E às vezes, assim, exatamente ela sente a dor naquele local, mas, aquilo ali é apenas um sintoma. Pode vir de outro problema, né, uma hérnia ou então às vezes, postura. Hoje em dia como as pessoas, tendem a trabalhar muito com celular, computador, muito tempo sentada ou muito tempo em pé, isso reflete muito então nessa parte, né, muscular, né, musculoesquelética. Então faço essa investigação e procuro, aplicar, o que é mais indicado para aquela pessoa, né. Então são diversas técnicas, né, ou às vezes, shiatsu, acupuntura. O shiatsu ele faz o quê? Ele, mexe com a energia, então ele faz a energia circular, voltar a circular. Porque, na medicina chinesa, então, no caso as doenças ou então algum alguma estagnação, né, de energia, ela faz com que aquela pessoa ela tenha uma dor ou então, uma baixa de energia. E o shiatsu ajuda, né, assim como a acupuntura, porque o shiatsu ele é baseado nos pontos, né, dos meridianos da acupuntura. Só que, não, em vez da agulha, a gente usa a acupressão, né, nos pontos de acupuntura, que são todos os pontos, né, a gente percorre todos os pontos dos meridianos da acupuntura e faz com que essa energia volte a circular, acabe essa estagnação, né, e então melhora bastante muitos pontos da assim, fisiológicos, também mentais até da pessoa, porque ela faz a energia voltar a circular. A acupuntura ela já trata, também trata a energia, mas já são mais, pontos específicos. "Ah, tô com uma dor, tô com, alguma, algum fator, assim, que foi indicação médica ou que ela quer, que gosta, já trabalha com acupuntura, né, eh, nos tratamentos dela, e então procura esse tratamento exatamente por causa disso. Mas, também na parte eu faço liberação miofascial, quando a pessoa está com problema, eh, muscular específico. Então são várias técnicas que, dependendo do diagnóstico, assim, eu procuro aplicar, né. Relaxamento, então depende muito de cada caso. É. E aí, e é importante, né, quando a gente faz esse casamento dentro da Tiesh, né, do espaço Tiesh, porque tudo isso está ligado, né? Então, estava ouvindo você falar sobre a questão energética, né? E basicamente o que a gente analisa dentro do mapeamento cerebral é a atividade elétrica do cérebro. Então, a gente está falando de energia. É, quando a gente olha para esse viés, né, do momento que a gente está vivendo e tal, as pessoas têm uma carga cognitiva muito efetiva, né? Um funcionamento cerebral que demanda cada vez mais, que sequestra a nossa atenção o tempo todo. E o quanto isso reflete no corpo, né, Cláudia? Porque a pessoa que passa o dia inteiro ali sobrecarregada, que tem uma série de demandas, e que passa o dia inteiro ali, né, em aplicações e tal, é natural que esse excesso de funcionamento cerebral vá causando travamento corporal, né? Vá enrijecendo muita coisa. E uma das coisas que mais me fez sentido no meu processo mesmo de cura foi uma vez ouvi do meu fisioterapeuta, né, que ele falou assim: olha, o teu principal problema é que a tua cabeça está desconectada do teu corpo.
né? Sua cabeça passa o dia inteiro aqui e seu corpo parado. Então, isso está criando uma desconexão tão grande que a dor que você sente no corpo, por mais que você não faça esforço, basicamente é reflexo do que está acontecendo na sua cabeça. Isso me virou uma chave tão grande, né, de percepção, de olhar e falar, isso realmente é o que está acontecendo, né? E se torna muito necessária, porque hoje, né, com as tecnologias que a gente tem na Chest, com tudo que a gente vê, né, porque são dados que saem em mapeamento cerebral, Sim. né? É, uma das tecnologias que a gente usa é a estimulação de nervo vago, né? Que é justamente esse nervo mais extenso do corpo que faz essa energia circular. E uma vez que a gente está trabalhando essa circulação, faz total sentido, né? Você ter no corpo também soltar esses travamentos, né? Soltar esses nós que vão se acumulando no corpo. Então, entendam como é amplo esse processo, né? Quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de um corpo que faz parte de um grande sistema. E se a gente não considerar o sistema, a gente tende a desequilibrar ou desarmonizar esse funcionamento Justamente. como um todo. Faz sentido isso? Tudo é uma engrenagem, né? Então, Isso. cada área é uma pequena engrenagem. Se uma outra tá rodando, mas a mental não tá rodando, mas a física tá, vai dar atrito ali, vai dar faísca, né? E aí, uma hora mais pra frente, a conta vai ser paga, né? Seja em burnout, seja em travar alguma parte do seu corpo ali, dar um mau jeito, né? Então, se você não cuida do seu corpo como um todo, né? Você tá perdendo. É isso aí. Você tá perdendo, porque não tem, hoje em dia tá interligado, né? É isso. Gente, adorei essa nossa conversa aqui. Adorei e que venham mais episódios aí pra gente trocar muito, conversar muito. Bom, Enfim, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por abraçarem esse sonho junto comigo aí, porque isso aqui é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona que todo dia a gente está junto, todo dia a gente está analisando o caso, todo dia a gente está, né, sentado para entender o que a gente pode fazer de melhor para as pessoas. E vocês são os meus grandes cúmplices nesse rolê. eu agradeço bastante, porque desde que eu entrei na Tieste, eu só tenho a agradecer, porque assim, foi um grande presente, né? Lá eu fui muito bem acolhida por vocês e desenvolveu bastante meu trabalho, ampliou o conhecimento e melhorou bastante as técnicas que eu estou usando. Então, sou muito grata também pelo tratamento que eu faço lá e tem me ajudado bastante a melhorar o foco do meu trabalho. Excelente, que bom. Fico feliz, Cláudia, porque você também pra gente é um grande presente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Valeu.